Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Irmãos, nesse vídeo quero continuar com os irmãos nos estudos, falando sobre a lei e a graça. E nesse vídeo eu quero meditar com os irmãos em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. E eu quero estar comentando com os irmãos em cima de alguns versículos, para que nós cada dia mais compreenda o que é a lei e a graça. Compreenda, nós chegamos a uma conclusão clara do que é a lei e a graça. Eu quero ler o versículo que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, a carta aos Gálatas, Paulo envia essa carta às igrejas da Galácia. Por quê? Nesse texto, nessa passagem que nós lemos, ele vai mostrar claro que tinha irmãos ali que estavam retornando a prática, algumas práticas da lei, inclusive a circuncisão. E ele vai deixar bem claro para eles que se eles tornassem novamente a guardar a lei de Moisés, tornassem a praticar ali aquelas leis, eles então acreditassem que por meio da circuncisão eles poderiam ser justificados. Paulo deixa claro que da graça eles estavam caindo, eles não estavam mais debaixo da graça de Deus. E consequentemente, eles estando debaixo da servidão, eles iriam estar condenados. Por quê? Porque eles novamente estariam debaixo de condenação e dominados pela lei do pecado, ou seja, pela natureza pecaminosa. Então ele vai dizer para eles, por quê, meus irmãos? Porque a justiça de Deus para a salvação nunca foi por guardar a lei. Se você ler Romanos no capítulo 3, do versículo de número 19, você vai perceber que ele fala que a lei não era para salvá-los, a lei não era para tirar pecados, a lei não era para livrá-los da condenação eterna, porque jamais eles poderiam guardar a lei, jamais eles poderiam, porque eles não iam fazer nada a não ser quebrar a lei, e a lei exigia perfeição, e quem não cumprisse todos os mandamentos já era culpado de todos os mandamentos. Quem não cumprisse um só mandamento já era culpado de todos. Então, ele diz, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Era para que as pessoas olhassem e eles então buscassem então a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, a Bíblia mesmo fala, Romanos, no capítulo de número 3, versículo 21, ele vai dizer, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que ele está falando ali para eles? Que se eles tornassem novamente a tentar guardar a lei, alguns requisitos da lei para poder ser justificados, eles estariam debaixo de condenação. Porque qualquer pessoa, irmãos, é bom nós entender isso. Qualquer pessoa que tenta se justificar de alguma forma, não estando debaixo da graça, essa pessoa, ele está perdendo tempo, ele jamais vai conseguir. O povo de Israel, eles entendendo a justiça de Deus de maneira errada, eles passaram a acreditar que guardando a lei eles seriam justificados, mas a justiça de Deus não era essa. A justiça de Deus era que por meio de Jesus Cristo, eles fossem livres da lei do pecado e da morte, por meio de Jesus. Porque eles receberiam o Espírito Santo e poder para vencer a natureza pecaminosa. É por isso que quando você lê Romanos capítulo 7, o versículo de número 22, 23, 24 ali, o texto vai dizer, Paulo vai falar para eles quando Paulo estava debaixo da lei, ele vai falar para eles assim, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele está falando o quê? O seu ser, a sua pessoa tem prazer na lei de Deus. Aí ele vai dizer assim, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Ele está dizendo o quê? Que no nosso corpo há a lei do pecado. O nosso corpo, ou seja, vai nos impelir para que nós fazemos o que é errado, o que é mal. Aí ele vai dizer assim,
mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então ele está dizendo o quê? Tanto os judeus, sacerdotes, fariseus, todos eles que não estavam debaixo da graça ou crendo na salvação por meio do Messias, eles não tinham poder para vencer o pecado. Quanto mais eles tentavam guardar a lei, mais eles quebravam a lei. Então, ele está dominado pela lei do pecado, que está no nosso corpo. Paulo está dizendo isso. Então, se a pessoa está debaixo da lei ou não está debaixo da lei, tanto faz. Se ela tenta de alguma forma ser justificada diante de Deus, ela não será salva. Pode ser qualquer religião, pode ser judaísmo, pode ser espiritismo, pode ser qualquer religião, não importa. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem salvação fora de Jesus, por meio da graça. Por quê? Romanos, capítulo 8, versículo 2, vai dizer que por meio do Espírito de vida em Cristo Jesus, nós somos libertos da lei, do pecado e da morte. Nós somos libertos da lei do pecado. Então, o Espírito Santo vai nos dar graça, poder para vencer o pecado. Quando os Gálatas estavam retornando novamente às práticas da lei, ele está dizendo que vocês novamente, vocês estão debaixo de condenação e de servidão. Porque como que vocês vão estar aceitos diante de Deus ou vencer o pecado, sendo que vocês não têm o Espírito Santo de Deus? Vocês não têm poder. Recebeste o Espírito Santo, ele vai falar nos versículos anteriores, ele vai falar, recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está falando, você recebeu o Espírito Santo, porque é por meio do Espírito Santo, que ele mesmo vai dizer em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer que o único meio deles vencer a carne, vencer o pecado, era por meio do Espírito Santo de Deus. Não tem como vencer a carne. Então ele está explicando para eles que eles só seriam justificados se estavam debaixo da graça, porque teriam o Espírito Santo para vencer o pecado. Se eles estivessem debaixo da lei, eles estavam condenados, debaixo de condenação, porque a lei, ela condena. E também mesmo a pessoa que não está debaixo da lei, ela está dominada pela lei do pecado que está em nosso corpo. Ela também não é justificada. Não é, por isso que ele fala que tanto judeus quanto gentios, todos estão debaixo da lei do pecado. Não há um justo sequer. Aí ele está dizendo que não está debaixo da lei que vai ser justificado, e também não é por meio de religiões ou outros métodos para tentar satisfazer a carne, como ele diz aos Colossenses, para ser justificado. E de maneira alguma eles seriam. E ele vai dizer bem claro para eles que da graça eles estavam caindo. E ainda ele vai dizer mais para eles no versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ele está dizendo, se você estiver debaixo da graça, vocês não cumprem ali os desejos da carne de vocês, porque o Espírito Santo está dando capacidade, poder para vocês vencer o pecado. No versículo anterior ele vai falar algo muito importante. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Essa liberdade é em Cristo, ou seja, liberto da lei, do pecado e da morte. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Olha o que ele está dizendo aqui, dar ocasião à carne. Quando ele fala dar ocasião à carne, é porque ele estava usando da liberdade que Deus deu para novamente estar servindo a lei, ou seja, tornar a estar debaixo de escravidão, ou crer que eles seriam justificados por guardar algumas leis ali. Ele não estava falando, irmãos, que eles poderiam estar libertos ou livres para pecar, ao contrário. Mas se eles achassem que por causa da circuncisão ou por guardar alguma lei de Moisés eles seriam justificados, da graça eles iriam cair, porque de maneira alguma, por conta própria, eles jamais iam dar conta de guardar a lei de Moisés. Então, aqui não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros com amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devoreis uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Aí ele está dizendo o quê? Que se eles novamente tornassem a guardar a lei de Moisés, a consequência seria essa. Eles tornariam, ou eles iriam morder uns aos outros, devorar uns aos outros. E aqui ele está falando, meus irmãos, da falta de amor. Eles não teriam amor no coração, porque o mandamento para a igreja é o quê? Que ele cumpriria toda a lei. Paulo vai dizer isso claramente também aos Coríntios, que eles vão cumprir toda a lei. Ele vai falar, não deveis coisa alguma a ninguém, ao não ser o amor com que deveis uns aos outros.
com efeito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Se há algum outro mandamento, tudo se resume numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ele está cumprindo a lei. Ele cumpre a lei, porque é o que ele está falando: não vai matar, não vai roubar, não vai furtar, não vai tirar falso testemunho, não vai dizer falso testemunho contra o seu próximo, porque ele está guardando a lei de Deus. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está dando capacidade para ele cumprir essas leis. Então, ele diz: porque a carne cobiça contra o Espírito. Ele está dizendo o quê? Que o desejo da carne é ao contrário dos desejos do Espírito. Porque o pecado está em nosso corpo. E os desejos do Espírito é contrário aos desejos da carne. Então, o Espírito está combatendo contra esses desejos da nossa carne. Está combatendo para que nós não façamos o que nós queremos. Ou seja, a velha natureza não faça o que ela quer. Porque se a velha natureza fazer o que ela quer, consequentemente nós estamos condenados. Por quê? Há a diferença do fruto do Espírito e das obras da carne. E ele está dizendo o quê? Que aquele que é dominado pelas obras da carne, esse já está condenado. E é isso que ele vai dizer. Porque ele vai dizer aqui, ó: não, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. É o mesmo, porque ele vai dizer no versículo anterior, é o mesmo que ele estivesse falando assim, ó: se vocês estão debaixo do Espírito, vocês têm um fruto do Espírito. Se vocês estão debaixo da lei, vocês vão ter as obras da carne, porque vocês estão sendo controlados pela lei do pecado, pela natureza pecaminosa. Ou seja, ainda o velho homem está vivo, é isso que ele está falando. Ou seja, não vai, vocês vão quebrar a lei, vocês não vão estar aceitos diante de Deus, porque vocês vão servir então as obras da carne, vão estar praticando as obras da carne. No versículo 19 ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha o que ele está dizendo: não está debaixo de condenação. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com sua paixão e concupiscências. Olha o que ele está dizendo: os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Se ele estivesse debaixo da lei, a carne não estaria crucificada. O velho homem, a natureza do pecado, não estaria crucificada, mas os que são de Cristo, ou seja, aqueles que estão debaixo da graça, esses crucificaram o desejo da carne e suas concupiscências, porque o Espírito Santo está combatendo contra esses desejos da nossa carne, para que a nossa carne, ou seja, a natureza pecaminosa, não faça o que ela quer. Então ele está explicando isso. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que ele está dizendo? Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, aquele que está debaixo da lei, ele estaria dominado pela lei do pecado. É isso que ele está dizendo. Então, meus irmãos, estar debaixo da lei não significa que não temos o fruto do Espírito. Estar debaixo da lei não significa que vamos ter as obras da carne. Porque as obras da carne ou da natureza pecaminosa, ele está dizendo que quem pratica não herdará o reino de Deus. Então, quando a pessoa fala assim: olha, eu estou debaixo da graça, então eu já estou justificado. Se eu pecar ou não, eu já estou justificado, não interessa, eu sou salvo. Ele está dizendo que quem pratica as obras da carne, ele mesmo diz: como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai vencer o pecado, ele vai vencer a natureza pecaminosa. Porque aquele velho homem, ele morreu. Você aceitou? A pessoa que teve uma verdadeira convicção de fé, aquele velho homem, ele é sepultado, aquele velho homem. Então, o Espírito Santo de Deus te trouxe vida, ele te animou. Por isso que a pessoa vai ter poder por meio do Espírito Santo e capacidade para vencer o pecado. Porque o Espírito Santo faz com que a nossa carne ela perca as forças. É o que ele está explicando e falando aqui. Então ele está falando o quê? Que a carne tem desejos ao contrário ao Espírito. A carne tem desejos contrários ao Espírito. Então o Espírito combate contra os desejos da nossa carne para que nós não façamos o que nós queremos. Então nós vamos fazer a vontade de Deus. Mas não significa que nós não podemos dar lugar aos desejos da carne. Porque se nós dar lugar aos desejos da carne, também nós dar lugar aos desejos da carne, nós vamos pecar contra Deus. Então ele está falando para eles, ensinando claramente: nós somos justificados
por estar debaixo da graça. Se nós não tiver debaixo da graça, irmão, nós vamos desviar, vamos para o mundo, vamos pecar contra Deus. Mesmo que eu fale que eu creio em Jesus, isso não vai mudar nada. É o que Tiago vai falar em Tiago, no capítulo 2, versículo 21 e o versículo 24. Ele vai falar assim: vede, pois, irmãos, quando Abraão foi justificado, ele vai falar assim, ó, vede, pois, irmãos, que a fé cooperou junto com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então a fé foi aperfeiçoada por meio das obras. Olha o que ele está falando. E no versículo 24 ele vai falar assim, ó, vede, irmãos, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então quando fala assim, nós somos salvos pela graça, é motivo para viver no pecado? Não, de maneira alguma. Então a pessoa tem o Espírito Santo, e ele tendo o Espírito Santo, ele vai fazer o que é correto. Amém, irmãos? Então é isso. Então, por hoje é isso. Amém? Então vamos continuar, se Deus quiser, no próximo vídeo, continuar meditando na palavra de Deus. Amém? Os irmãos, se inscrevam no canal, deixa o like, ajuda o canal para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas entendam a lei e a graça, né, irmãos? Porque tem muitos ensinando errado. E muitos crendo em Jesus e vivendo o pecado. Isso não existe. A regeneração não é teórica. A regeneração ela é real e literal. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe os irmãos. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.